Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Teotônio Pode Mais, o podcast da Prefeitura, certo? Esse que vocês amam ouvir, escutar e assistir todos os dias aqui no nosso Instagram, no nosso canal oficial da Prefeitura de Teotônio Vilela aqui no YouTube. Também temos, né, o nosso portal de comunicação da Prefeitura lá no Instagram também. E estamos aqui para falar novamente do Maio Laranja. Ainda estamos em maio, né? É uma pauta importante a ser conversada e citada por nós aqui, não só esse mês, mas todo ano, certo? Nós conversamos aqui anteriormente com as psicólogas aqui que atuam no município de Teotônio Vilela, Evani e Fabiana, certo? Fabiana atua na Secretaria de Assistência Social e Evani no SESC Senat, certo? Com a parceria total com a Prefeitura de Teotônio Vilela. E hoje nós trouxemos aqui novamente, mais uma vez, ela que adora, né, estar com a gente aqui. A gente gosta demais de conversar com ela, secretária de Assistência Social, Giselda. Tudo bom, Giselda? Tudo show. Mais uma vez aqui conosco. Prazer sempre estar com vocês e tratando de questões tão importantes, né, para o nosso município. É isso mesmo, a gente agradece muito a parceria de sempre. Então, pessoal, vamos falar novamente aqui do Maio Laranja. Repito, que a gente usa um mês para voltar ações, tudo a isso, mas tem que ser algo falado e citado todo ano, todo momento, certo? É algo muito importante. Não podemos simplesmente esquecer disso, né? É um problema, né, que existe, a gente tem que combater de todas as formas, certo? Então, as vozes do Maio Laranja. Vamos aqui conversar com Dona Giselda sobre este tema, protegendo nossas crianças, né, Dona Giselda? Exato, João. Você diz, né, que, mais uma vez, é verdade. Às vezes, podem até algum ouvinte dizer, mas, novamente, esse assunto é um assunto importantíssimo. Isso que mesmo. precisa ser abordado diariamente nas escolas, nos postos de saúde, nos CRAs, no Conselho Tutelar, na sociedade em geral. Porque, João, a violência acontece onde menos a gente espera, no seio da família. Isso é comprovado estatisticamente a nível nacional e até internacional. Não é conversa, né? A dona Giselda disse, não é. Isso são pesquisas, né? Universidades sérias, que as respostas são que 70% das agressões, das violências cometidas contra criança e adolescente acontece no seio da família. Meio familiar. Então, é muito importante que nós, profissionais da assistência, da saúde, da educação, estejamos ligados, porque se a violência ocorre em casa, a criança tem medo de desabafar em casa. Uhum. E aí, todo esse treinamento é para que o professor, o educador, o agente de saúde, o assistente social, o psicólogo, identifique isso e seja a voz daquela criança. É quando a gente diz, né, que chega a ser um absurdo pensar nisso. Um dia a casa deveria ser a moradia, o lugar tranquilo, entendeu? De se sentir de maior acolhido, proteção. de maior proteção. E às vezes é onde mais acontece o problema. É verdade. Então a gente vê que quando isso acontece, existem outros meios de acolher aquela criança, seja um professor. A gente conversou muito no último podcast, que às vezes um professor pode ser aquela A voz, né? A aquela voz em defesa. acolhedora, isso, entendeu? De estar ali quando o aluno se sente bem com aquele professor, alguma figura familiar também, né? Algum tio, algum amigo também, sabe? E isso a gente tá falando do pior dos casos, que é quando é em casa, né? Que é onde não deve acontecer. E aí a gente vai falar novamente, né, do Maio Laranja, do caso, né? Exatamente. Como já, né, fez trabalhando durante todo o mês de maio, né, o Maio Laranja, ele surgiu, né, através de uma história trágica, né, do sequestro e assassinato da menina Araceli, há 50 anos atrás, justamente agora, em 18 de maio de 2024, completaram 51 anos. Esse crime foi em 73. Meio século. 73, meio século. E desde então, né, a família, a mãe de Araceli, a família lutou para que essa data jamais fosse esquecida no Brasil e até no mundo, né? Essa data ela também é lembrada no mundo todo
pela também internacionalmente, pela violência como aconteceu, não é? Uma criança de apenas 8 anos de idade. Então, em todo o país, isso é campanha, é lei. Todo mês de maio, existem diversas ações alusivas a esse tema, né, do proteger sua criança, proteger seu adolescente. Então, as políticas públicas se engajam nisso, sociedade civil também. E em Teotônio Vilela não poderia ser diferente, né? Uhum. Tivemos um mês aí muito rico de atividades e vamos finalizá-lo com um seminário riquíssimo abordando esse assunto. A gente viu que algumas blitz, né, nas ruas foram feitas referente ao Maio Laranja, né, conscientizando o pessoal. Às vezes tem alguém que nem sabe muito do que é, e ele tá entendendo, né? Tem algumas parcerias também, né, da Prefeitura de Teotônio Vilela com outros órgãos, o SESC Senat, por exemplo, né, parceria com órgão do Conselho Tutelar e outros mais. Exatamente. Esse trabalho acontece, né, em todas as instâncias, todos os poderes, judiciário, executivo, legislativo, é tratado na Câmara Federal, no caso na Câmara Municipal de Teotônio Vilela, como você bem citou, parceiros como o SESC Senat, como os órgãos da indústria e comércio, porque como a questão da exploração sexual, não é? A gente às vezes erradamente cita prostituição infantil. Não é prostituição infantil porque a criança não tem noção, não é? A prostituição é quando uma mulher comercializa seu corpo. Ela tendo mais de 18 anos é um direito dela. Dizem até que é uma das primeiras profissões do mundo. Mas no caso da criança e adolescente, a criança ela é inocente, né? Por isso que é considerado incapaz de gerir sua própria vida até os 18 anos. Aí é exploração sexual. E aí é muito comum esse crime, assim. Então, tem muita abordagem do Conselho Tutelar, da Polícia Civil, nos motéis, para que, né, não pode, né, meninas menores de 18 anos frequentar esse ambiente, bares, é ilegal. Então, é uma campanha, é um trabalho realizado pelo comércio, pela indústria, áreas de turismo também. Um conjunto muito grande. Um conjunto, exatamente. E é um tema, você vê, né? Esse crime já fazem meio século, mas ele é muito atual. A gente está sempre vendo na mídia, não é, essa violência contra criança e adolescente. Lugar de criança na escola, lugar de criança protegida no seio familiar, brincando, como ocorreu, né, um seminário do Brincar, agora na nossa Secretaria de Educação. Então, são vários órgãos envolvidos, né, como você citou, todo mês, várias blitz, o Conselho Tutelar nas escolas abordando esse assunto, os professores abordando esse assunto, os órgãos da assistência, como o CRAS, em parceria, Secretaria da Mulher também, com as unidades de saúde, todos tratando do mesmo assunto. Às vezes a pessoa pode dizer que, de novo, a dona Giselda falando desse assunto, a secretária tratando desse assunto, mas é um assunto que precisa ser lembrado diariamente e reforçando, até porque acontece muito no seio da família. Sim, infelizmente é muito comum isso. A gente viu até no último episódio como é comum a gente ver casos no meio familiar, sejam pais, mães, o padrasto, né, aquela coisa. Às vezes o avô, um tio, um padrinho, alguém que aquela criança confia, e a família também confia. Às vezes a mãe sai para trabalhar e deixa seu filho, sua filha, com o avô, com o padrinho, com o sobrinho, e aí acontece a violência onde você menos espera, né? Você pensa que aquela pessoa é seu amigo, está protegendo sua criança, e às vezes não é assim. A gente puxando para este lado, dona Giselda, oxe, meu Deus, dona Giselda, antes de a gente falar de algumas ações que a Prefeitura tem desempenhado, a Prefeitura em parceria com outras secretarias e outros órgãos, outros parceiros, a gente queria saber se a Secretaria de Assistência Social, creio que sim, ela propõe algum tipo de recurso, cuidado com essas vítimas, atendimento, não é? Tem isso tudo. Sim, quando acontece violências, não é? Geralmente o Conselho Tutelar é o primeiro órgão a tomar conhecimento, ou até a Guarda Municipal, a Polícia Civil, ou até um cidadão comum. Então, na hora que tomamos conhecimento, a assistência social tem recurso para isso, para proteger aquela vítima, né? Uma coisa que é muito importante, né, que até vai ser tratado também hoje no seminário, é a escuta protegida. Então, aquela violência, a criança só deve abordar aquele assunto uma única vez. É muito doído, João, para uma criança que sofre um assédio, que sofre uma violência,
Aí chega no hospital, conta para o doutor. Aí chega no CREAS, conta para o psicólogo. Aí precisa ir para o IML, conta para o legista. Remoendo. Isso é reviver, né? Então, existe lei que protege, não há necessidade. Contou uma vez, pronto, aquela professora ou a mãe. Quem ouviu aquela criança uma vez vai fazer o relato. Não precisa que a criança reviva esse crime dezenas de vezes. Então, isso é algo novo. Lei da escuta protegida. É importante que os profissionais de saúde, de educação, de assistência social tenham conhecimento. E voltando para a sua pergunta de recursos, então, quando ocorre a violência, então a assistência social, se for necessário, já aconteceu mais de uma vez. A adolescente é do Pará e estava por aqui, né? Se encantou pela internet com um rapaz maior de idade e vai embora, fugiu de casa, vai embora e foi constatado que estava sofrendo violência, menor de 18 anos. Então, ela foi resgatada daquele povoado e a assistência social entrou em contato com a família, providenciou a passagem, feito toda uma situação para que aquela jovem volte ao seio da família. Então, a gente espera que não aconteça, mas em caso de necessidade de violência contra uma criança, contra um adolescente, podem procurar os órgãos de assistência social, CREAS, né, fica ali na Rua da Caixa Econômica, ou o Conselho Tutelar, a unidade de saúde, a escola, que vão direcionar para nós da assistência, para dar esse suporte, juntamente com toda a rede que for necessário. Em casos de extremo problema ou urgência, também tem o Disque 100. Disque 100, muito bem. 24 horas, né? 24 horas. Primeiro o papel é tirar aquela criança ou adolescente daquela situação, né? E aí a gente coloca, né, em locais seguros, protege até entrar em contato com a família e está devolvendo, né, esse jovem, essa jovem para esse seio familiar. Ou, se for o caso, para alguma instituição, né? Às vezes alguém, não tem ninguém, está em Teotônio Vilela, mas saiu de uma situação difícil, e aí a gente tem as instituições também, a nível de estado, de acolhimento, chama instituição de acolhimento. No nosso caso, em Teotônio, nós temos um abrigo que atende crianças e até 12 anos incompleto. E assim, dizendo que é casa de passagem. O lugar das pessoas é no seio da família. Isso. Esse é o lugar das pessoas. Mas em situações de negligência, de abandono, de violência, de risco, nós, no caso em Teotônio, nós temos uma instituição que acolhe, né, até 12 anos. A partir dos 12, e aí a gente vai em busca dos parceiros que são em outros municípios. Mas sempre a equipe técnica, psicólogo, assistente social, pedagogo, sempre buscando a família, né? Porque tem uma avó, uma tia, uma madrinha, a gente busca de todas as formas, junto com o Judiciário, com o Ministério Público, aquele familiar que acolhe aquela vítima, né? A instituição é o último caso, o último. A gente vê que tem muito recurso, né, a favor dessas vítimas, né, quando estão passando por esse problema gigantesco que a gente cita toda vez aqui, que tem que ser lembrado, não só no mês de maio, não só no dia 18, mas a todo momento, né, a gente pode ver. Então, além de atendimento à assistência social, existe atendimento da saúde, também, né, tem outros órgãos como o Conselho Tutelar, tem o Disque 100, né, que não pode apenas deixar para lá. Exatamente. Né? Principalmente quando a gente vê, né? A gente sabe que está acontecendo alguma coisa, então a gente tem o dever ético e moral de ajudar. Exatamente. Dessa forma. Nós somos responsáveis, né? Uma cidadã, qualquer um de nós, um professor, um profissional, não pode tomar conhecimento que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de violência e cruzar os braços. Ele precisa abrir a boca, né? Precisa Conselho Tutelar, ou a Polícia Civil, hospital, escola. Como você falou, João, tem uma rede imensa do poder público, dos parceiros, né? Procura um assistente social, procura qualquer profissional da rede que a gente vai direcionar. A gente deseja que não ocorra, mas se ocorrer, a rede está preparada, a rede pública está preparada para atender, direcionar, para que essas crianças e adolescentes tenham a melhor acolhida possível, né? Tratamentos, acompanhamentos, e que volte para o seio familiar de forma protegida. Esse é o nosso papel como ser humano,
acolher e ajudar desta forma ou de outros jeitos. Dona Giselda, além das blitz, né, do Maio Laranja, as blitz nas ruas que a gente vê, tudo isso, existem outras ações da prefeitura, né, que a gente pode até falar algumas que estão, por exemplo, hoje aconteceu um seminário, né, referente a isso, a semana todinha, né, tá sendo falado sobre isso, mas existem outras ações também. Sim, durante todo o ano, João, as escolas abordam esses temas, as unidades também, né, de saúde ou de assistência, isso já é lei, né, isso é abordado. Claro que em maio laranja, isso é muito reforçado, então, como eu já citei, os conselheiros tutelares estão nas escolas, né, abordando esse tema, muitas ações nos CRAs e nas unidades de saúde, sempre palestra, oficinas, várias abordagens e muitas lives, né, muitas capacitações para os profissionais, né, da saúde, da educação, da assistência, que são as 3 políticas que estão mais direcionadas à criança e adolescente. Então, durante todo o mês de maio, foi um mês riquíssimo. Acho que a comunidade nem aguenta mais ouvir esse assunto, né? Porque também, pode observar, a imprensa nacional trata desse assunto, todas as mídias, né? Então, em Teotônio não foi diferente, né? Formação nas escolas, como eu falei, para os profissionais de assistência e de saúde. Então, foi as blitz que você citou, parceiros como o SESC Senado, trabalho com caminhoneiro, porque o SESC trabalha muito com a questão do trânsito, né, de motorista, isso. Transporte, eles fazem campanhas, são um trabalho maravilhoso que o SESC Senado faz. Então, assim, e esse seminário é muito rico, né, com o lançamento do aplicativo da Aprender a Proteger. Esse aplicativo foi criado, né, pelo Ministério Público, através do Dr. Cláudio Malta, um promotor de justiça do estado de Alagoas. Ele é um desbravador nessa área da infância e é algo novo e muito bom, né? Então, aqui em Teotônio, a gente teve a honra de receber, né, o Dr. Cláudio Malta, que veio lançar esse aplicativo aqui. É algo novo mesmo. Novo, né? Que mostra para os educadores, para os profissionais que atuam com criança e adolescente, assistentes sociais, psicólogos, educadores, todos dessa rede, né, como utilizar. E, além disso, foi lançado também a Lei da Escuta Protegida, que é isso que eu falei no início, não é? Quando ocorre uma violência, não precisa que a criança repita, isso é muito traumatizante. Então, a criança falou uma vez só, ou para a mãe, ou para agente de saúde, ou para a professora, ou para o assistente social, falou uma vez já é suficiente. Isso. Aquela fala é a única, não precisa estar revivendo. Isso é lei, então nós estamos aprendendo também, não é? Cada dia, o aprendizado ele é muito rico. Cada dia se chega a um documento novo, uma legislação nova, que venha somar, que venha trazer segurança, respaldo para esses profissionais. Então, Teotônio Vilela teve um maio riquíssimo e finalizando com essa riqueza que é o lançamento do aplicativo Aprender a Proteger e a Lei da Escuta Protegida. Quer dizer, são palavras sinônimas, mas tudo voltada para um único bem maior, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes, que ainda não sabem se defender. Né? A criança é muito inocente, ela às vezes temos que mostrar onde pode tocar, onde não pode. Não é? Ali é um padrinho, é um tio, é um irmão mais velho, é um primo, ela confia naquela pessoa. E aí cabe a nós, adultos e profissionais, perceber até onde é um gesto de carinho ou é um abuso. E todos esses aplicativos e ensinamento, legislação, conteúdo, vem engrandecer, né, o currículo dos profissionais que trabalham nesse foco, né, que está na sala de aula, que está no CRAS, recebendo essas pessoas, eles terem mais segurança, né, do que de como receber essa vítima. É isso, Giselda. Eu acho que é o mínimo que deve ser feito, são todas essas campanhas de conscientização, não é? A gente tem que continuar, por mais que seja um tema que a gente escuta bastante, e eu acho que tem que escutar ainda mais, né? A gente não pode deixar de falar, não pode esquecer, porque é algo muito sério, surgiu de um problema seríssimo, né? Algo que não pode acontecer de forma alguma. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê que acontece de outros jeitos no seio familiar.
É até muito triste pensar dessa forma. Mas é algo que vem diminuindo. Também acontece, mas a gente tem fé que diminui ainda mais com todo o cuidado que nós, como seres humanos e população, temos, né, quanto a este tema. Então, a gente, até falando do aplicativo, né, aprender a proteger é algo novo, né? Teotônio Vilela é um dos primeiros, se não me falha a memória, creio que não estou enganado, mas Teotônio Vilela é um dos primeiros municípios a ser agraciado com essa novidade. Exatamente, um produto bom, de primeira qualidade, realizado por profissionais sérios, né? E Teotônio é esse município, assim como fala nosso amigo Flávio Oliveira, pungente, né? Então, tudo que é positivo, qualquer profissional, quando a gente toma conhecimento de uma ferramenta importante como essa, de imediato, nossa secretária Noêmia ligou para o promotor, doutor Cláudio Malta, gostaria de lhe convidar para lançar o aplicativo aqui. Ele disse, será uma honra estar no município, não é? De vocês como veio e fez. E agora usarmos, divulgarmos, quanto mais pessoas, João, tomando conhecimento desse aplicativo, né, dessa ferramenta de proteção, aprender a proteger, e onde trata de como, né, principalmente o educador, por que a gente diz isso? A sala de aula é o segundo lugar de maior tempo daquela criança, isso, né? A criança está na família, mas passa grande parte do dia na sala de aula. Então, se os nossos educadores estiverem preparados, né, além da educação, como eu já citei, os da saúde, da assistência, então é uma riqueza para o nosso município. E como você diz, a gente repete, é um tema muito batido, mas temos que continuar, porque a gente vê, né, a imprensa mostra diariamente, né, violência contra criança e adolescente, violência contra criança e adolescente. Então, é um tema que tem que ser realmente reforçado, batido, intensificado e, sobretudo, combatido, a violência combatida. Precisamos fazer a nossa parte, não é? Neste caso. Bom, então, perante tudo isso, a gente vai chegando às nossas considerações finais aqui, né, dona Giselda? Novamente, é um tema que a gente fala muito, não é? A gente conseguiu passar um pouquinho mais de informação em pouco tempo, porque já falamos bastante. Mas vamos partir para as considerações finais, a senhora pode ficar à vontade. Questão da conscientização também, que a gente não pode esquecer, né? Exatamente. A gente quer agradecer, né, a vocês, ao espaço, ao ouvinte, né, pela credibilidade, pela confiança, pelo carinho, respeito que nós temos, ao prefeito. E dizer isso, né? Você souber que uma criança é vítima de violência, um adolescente, não se cale. Procure um CRAS, procure o CREAS, procure a escola, procure a secretária Giselda, procure qualquer pessoa que vai ajudar a direcionar, a resolver aquele problema. A gente não pode ser conivente. Porque eu tenho medo. Não, a sua informação será confidencial, será sigilosa. Tem um Disque 100, como o João citou, né? O Conselho Tutelar. Então, existem formas mil, João, de qualquer cidadão fazer a denúncia, né? Se tu tiver conhecimento que uma menina ou um menino, adolescente, está sendo vítima de violência, qualquer tipo, sexual, né? De assédio, moral, violência física, cabe ao Estado proteger, né? Está lá na Constituição. Família, Estado e sociedade civil. Então, o Estado é o município de Teotônio Vilela. A família é o pai e a mãe. E a sociedade civil somos todos nós. A vizinhança. Então, está lá na Constituição. É direito daquela criança ser protegida. Então, agradecer pelo espaço. Dúvidas, estamos à disposição. E é um tema que deve, sim, ser tratado não só em maio, como diariamente, porque nós somos a voz da criança e adolescente. Nós precisamos protegê-las. Muito obrigada. A gente que agradece aqui, dona Giselda, novamente pela presença. Não vou mentir que eu não tenho certeza absoluta se é a terceira ou a quarta vez que a senhora está aqui com a gente, né? É uma maravilha. É a quarta já. Já deve ser a quarta vez, né? É a convidada que mais veio aqui no podcast, inclusive. Palmas. Obrigada. A gente adora conversar com a dona Giselda porque o tema é muito bem agraciado, a gente consegue falar bastante sobre isso, né? E agradeço novamente, viu, pela presença da senhora, e venho mais vezes, que é assim que a senhora vem, com certeza. Temos as ordens. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, certo? Este aqui foi um tantinho mais curto, até porque já falamos bastante, né? Mas já estamos no final do mês e não paramos de falar, né? Isso que não pode, isso que
não deve acontecer, parar de falar sobre o tema. Nem no início, nem no meio, nem no final do mês, nem em momento algum. A gente tem que continuar falando, tem que continuar conscientizando a todos, até as pessoas que não sabem muito bem o que é o Maio Laranja. Qual a proposta, né, do Maio Laranja, desse mês, né, que tem aqui, como a dona Gisela falou, justamente tem uma cor forte, uma cor que chame a atenção, né, o laranja, que é para a gente pensar, a gente duvidar do que é isso e tudo mais e procurar saber, né? A gente falou aqui bastante das ações que a Prefeitura de Teotônio Vilela tem feito, né, com os seus parceiros também, porque a parceria é sempre necessária, não é isso? E melhora tudo, né? Parceiros como o Senat, órgãos do Conselho Tutelar, por exemplo, Secretaria, Saúde, Comércio e Turismo, muitas outras que até às vezes você esquece de falar por aqui, mas a parceria é sempre importante. Então, muito cuidado, pessoal, onde nós deixamos as nossas crianças, certo? Com quem, se é alguém de confiança, muito cuidado. Todo cuidado é pouco ainda, mas o nosso papel, novamente, ético e moral, é lutar para que isso acabe, diminua completamente, porque é algo triste, é muito triste, é algo que não deve acontecer e nós estamos aqui para isso, né? Para fazer o nosso trabalho de comunicação, de conscientização, de ajuda, de apoio, tudo isso e muito mais, certo? Gostaria de lembrar vocês que ainda não são inscritos aqui no canal da Prefeitura, se inscrevam aqui embaixo, certo? Deixem o seu like, compartilhem, o compartilhamento é importantíssimo nesse momento, certo? Que mais pessoas vejam isso, mais pessoas estejam conscientes, né, do tamanho do problema que é a violência contra a criança, né, a violência sexual, qualquer que seja a violência. Compartilhe, converse, certo? Converse com seu filho, com a sua criança, porque ele tem que ter esse apoio dos pais também, né, então, Gisela? Tem que conversar, né? Tem que saber o que está acontecendo com o seu filho. Esteja sempre próximo. É muito importante o apoio do pai e da mãe, de qualquer familiar, nesse momento, certo? Gostaria de agradecer novamente a participação de todos, dona Gisela também, até a próxima, e estejam aqui conosco nos nossos outros episódios do Teotônio Pode Mais. Eu sou o João Vitor e até a próxima.